Um dos assuntos que mais me procuraram, né, foi sobre a morte dos anjos, né? Foi um assunto que nós falamos essa semana, que a morte não seria só sobre os homens. A antropia, né, aconteceria também entre os anjos, um tipo de velhice, né? E o anjo também morria. E ao morrer, o anjo volta para o lugar aonde renasceu. Então, vamos dizer, um anjo que nasceu no sol, aí no momento que ele é atacado e ele é vencido, então ele volta para o sol e renasce novamente no sol. E passará um período até ter a sua força de retornar aonde ele foi atacado. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer só uma vez. Então, existe morte mais de uma vez. E o que é a morte? Né? A morte é uma passada de dimensão. Você sai de uma dimensão para outra dimensão, tá? Aí seria mais ou menos o que é a morte. A morte do homem, a morte é uma coisa terrível, né? Ou seja, se existe algo terrível na vida, chama-se morte, né? Porque a pessoa tá ali bonitinho, cheirosinho, lindinho, gostosinho, de repente essa pessoa ela vai para debaixo da terra, parece um cocô, né? Comido por bicho. E isso é terrível. Então a morte é uma pena, né? Existe um espírito de morte, né? Um espírito maligno de morte. Não é um anjo, né? A morte não é um anjo, a morte é um espírito. E todos os homens estão ordenados a morrer uma só vez. Porém, você já parou para pensar que quando a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer só uma vez, haveria uma possibilidade de ele morrer mais de uma vez? É a mesma coisa de alguém dizer, você vai ter parto com dor. Então você podia ter parto sem dor. É a mesma coisa de alguém dizer, eu não vou mais na sua casa, é porque já foi. Você está entendendo? Sim ou não? Então, a morte seria algo que existiria em todo o universo. Eterno é só Deus. Toda a teologia diz isso. A teologia católica diz isso, a teologia evangélica diz isso, que eterno é só Deus. Então, se eterno é só Deus, então os homens e anjos morrem também, né? Só que a morte do homem é uma só. O cara morre e fica na terra aguardando, fica em stand-by, né? E a morte dos anjos, né? Haveria guerra. Anjos, como é que os anjos fariam guerra? Se os anjos não morressem, então não haveria guerra. Está entendendo? Sim ou não? Os anjos não morressem, então para quê? Não existiria guerra. Porque como é que um ia atingir o outro? Não teria condição, né? Se a guerra entre os anjos, né, então há condições de um atingir o outro. E se um atinge o outro, atinge como? Então esse foi um assunto que deu muito comentário sobre isso, né? Eu acredito na morte dos anjos, né? Aí vamos dizer que um anjo feito no sol, porque os anjos foram feitos em algum canto, né? Anjos são extraterrestres, porque eles não foram feitos na terra. Não tem nenhum anjo feito na terra, tá? E aí o anjo é atingido. O outro anjo vem, mete uma espada nele, porque a Bíblia fala que eles têm espada, você não pode dizer que ele não tem. Se ele tem uma espada, é a mesma coisa dizer que o anjo tem um revólver. Se um anjo tem um revólver e consegue atingir os outros, como é que esses outros são atingidos, né? Será que alguém em algum tempo morreu e vive, por isso Deus disse, ordenado morrer uma só vez? É porque os anjos morrem várias vezes. Eles morrem e renascem, morrem e renascem. Não é reencarnação, não. Porque a gente também não vai morrer e não vai renascer? É reencarnação? Não é. Todos que morreram, inclusive Adão e Eva, Adão tem o quê? 20 mil anos de vida? Adão tem mais tempo morto do que vivo. Adão viveu 930 anos, segundo a Bíblia, depois do pecado, né? E está há quase 20 mil anos morto. Bem, morto é aquela soma, né? Porque você é um Adão, você é uma Eva. Então, nós não iremos ressuscitar do pó? Se essa lei também tivesse no meio dos anjos. É encarnação? A ressurreição é reencarnação? Não é. A ressurreição é a ressurreição. Então, haveria uma ressurreição dos mortos, dos anjos também, né? Agora, só que eles não vivem só 100 anos, 80 anos e morrem não. Aquilo é muito tempo, né?
Então, o debate foi muito grande em cima disso, porque a turma nunca tinha ouvido falar nisso, né? Eu afirmo para vocês que isso acontece, tá? Agora, para mim é certeza, para vocês é teoria. Analise. Vamos tomar uma aguinha, bora? Uma aguinha é muito bom. Agora um cafezinho quente, nesse frio. Ai, café com leite, é? É. Olha, ei, vem cá, pra onde a senhora vai? Não é assim não. Aqui. Deus te abençoe, tá? Vamos tomar um cafezinho, bora? Tomar um café? Existem pessoas que nascem com dom, né? E vem anjos. Tem anjos bons e anjos maus. Ficam falando na nossa cabeça. Um diz uma coisa, outro diz outra. Exato, Maria Micheleto. Vamos tomar café? Bora, bora! Então haveria a morte dos anjos. E houve uma grande guerra em Marte. Então, se você gostou desse assunto, dê uma olhada no nosso canal. Ou você coloca Guerra em Marte. Ou você coloca Morte dos Anjos. Joilson de Assis. Os anjos morrem também, tá? Nada é novo sobre a face da Terra. A morte, a gente não passou a morrer, ou seja, não existia nada de morte, né? O que existia, na verdade, não era uma morte obrigatória, existiria um fim e um recomeço, né? Entendeu? Vamos dizer que um anjo de Marte viesse para a Terra, então ele tem X dias para viver na Terra. Esses dias ninguém sabe, pode ser 1 ano, pode ser 10 mil anos. Depois, ou ele volta para Marte, ou ele acaba, ele definha aqui e nasce novamente lá. Entendeu? Isso faz com que aí quando ele renasce lá e começa tudo de novo. Não é reencarnação, a reencarnação é como se fosse um retorno. E isso não vai acontecer conosco, não está na Bíblia, que os mortos vão ressuscitar, o mar dará seus mortos, a terra dará os seus mortos, os cemitérios, os mortos subirão. Por que tem cemitério? Porque nós acreditamos que um dia aqueles caras que estão lá irão ressurgir. E isso acontece com anjos também. E por isso que há a guerra dos anjos. Então vamos dizer que tem um anjo bom de Marte e tem um anjo ruim de Júpiter. Anjos foram feitos em algum lugar. Uns foram feitos de ar, outros foram feitos de terra, outros foram feitos de luz, né? E aí de repente o anjo de Marte atinge o anjo, que a Bíblia fala sobre guerra, não fala? Fala, não somente a Bíblia, mas toda a história, Bhagavad Gita e outros escritos sânscritos mostram sobre guerra dos deuses, né? Então quando o anjo de Marte atinge o anjo de Júpiter, o anjo de Júpiter vira um pozinho. Mas ele nasce lá em Júpiter novamente, né? Mas aí daqui que ele venha para Marte é outra coisa. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Dê uma olhada lá, Morte dos Anjos, Joilson de Assis, tá bom? Ok?